na internet. Eu acho que você já deve ter ouvido, visto falar desse assunto que eu vou falar agora. Já tá aí no título do vídeo. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e bora para o vídeo. Isso aí, galera, vou falar hoje do aquele pastor mirim, Miguel Oliveira, que é um pastor aí mirim, que apareceu na internet aí, virou meme, né? O pessoal falando muito sobre ele, né? E a gente vai abordar esse tema aí para falar um pouco sobre esses pastores aí que aparecem, que já não é de hoje, né? Que para alguns são enganadores e para aqueles que acreditam, acham que realmente são profetas de Deus, né? Então é isso aí, galera. Bom, esse Miguel Oliveira, um jovem ainda, de menor ainda, e ele viralizou na internet, né? Pela sua forma de falar, muito comunicativa, claro, né? E também exagerada. E não só isso, mas virou meme pelo fato de ele falar muita coisa engraçada, né? Tipo assim, como se ele estivesse profetizando. Sempre a mania desses pastores aí, né? Que falam que estão profetizando e tudo mais, e falam em línguas e não sei o que. Esse show todo aí que esses pastores já fazem há muito tempo, né? Há quem acredite que é real e quem acredita que não é. Acredito que quem acredita que é real é porque realmente foi feita uma lavagem cerebral muito grande, né? Pra acreditar nisso. Enfim, vai de cada um, né? Então, ele virou meme justamente porque a forma de falar dele, claro, comunicativa pela idade dele, mas justamente também por essas formas engraçadas, né? Que sempre o pessoal coloca vídeo, né? Faz os cortes, não perdoa, né? E o que mais que viralizou foi aquele The King of the Power. Daí que você já sabe aí qual que é, provavelmente se você conhece ele, se não conhece, pesquisa aí na internet, Miguel Oliveira, né? E, cara, bizarro, né? Tipo, não só esse, mas tem vários vídeos lá, ele com outra pastora lá que tem, acho que é uma deficiência lá, eu esqueci o nome dela. Aí você pesquisa aí depois. E também fala de um jeito mal diferente, lá com a voz grossa, sabe? Com aquela coisa toda que pastor adora, a maioria fazer show, né? E inclusive vou dar até minha opinião depois que eu terminar de falar sobre esse Miguel Oliveira aí, dar minha opinião sobre o que eu acho, tá? E tem vídeos dela com ele sozinho. E, cara, virou meme, né? Virou meme porque, primeiro, pela idade dele, né? Que ele é muito jovem, né? E pela forma de ele falar, assim, muito comunicativa, chama a atenção realmente, né? Mas não só isso, mas primeiro que ele não sabe falar inglês direito, porque se você for traduzir o que ele falou coisas sem nexo. E segundo que, cara, muito bizarro, né? Ele parece mais um show do que um culto evangélico, né? E agora eu já vou entrar logo na minha opinião, porque eu não vou ficar esperando não, pra falar só no final não. Minha opinião, galera, é que isso daí não passa de um circo, de um show, né? Não é de hoje que a maioria desses pastores, aqui eu nem vou citar nomes, mas vocês já sabem aí, esses poderosos aí, né, com suas igrejas imensas e templos, né? E são escolhidos por Deus, né? Eles, não é de hoje que eles usam esses artifícios para lubrificar as pessoas. Eu ainda vou usar essa palavra meio leve, ludibriar, né? Porque eu poderia usar uma palavra muito mais pesada aqui, mas né, acho que nem precisa. E justamente o alvo é aquelas pessoas que não tem nenhum tipo de discernimento, pouca cultura e às vezes não está passando por um momento mais difícil da vida dela. Ou seja, então quando ela vê um cara lá de paletó, um cara que sabe falar bem, que sabe se expressar e que fala que é escolhido por Deus, e Deus está falando por ele, ou seja, que tudo que ele está falando é Deus que tá passando, para essas pessoas, aquele cara dali é como se fosse o próprio Deus, porque eles acreditam fielmente naquela pessoa. Mas vamos ser bem sinceros, né, galera? Não precisa nem ser um pouquinho inteligente para você ver que não passa de um show tudo isso daí que acontece, né? Que, como eu falei, não vou citar nomes, porque acho que é até complicado você citar nomes, porque você tem que provar algo para você citar nomes. Falar que a pessoa faz isso ou aquilo, você tem que provar também. Mas é enganado quem quer, né? Não é de hoje que a igreja, não só a evangélica, mas a católica também, porém acredito que nesse sentido mais evangélica,
ele é algo realmente que já perdeu a moral. E mais a protestante, a evangélica. A católica, acho que ela tem outros meios de agir e outras formas de manipular as pessoas, mas a evangélica, ela foi a que mais exagerou e está exagerando até agora, tanto que esses caras, eles viraram memes, né? Não só esse, tem esse, mas tem outra lá também, que fica, esses dias até o Rafinha Bastos fez um vídeo, né? Um vídeo rápido, curto lá, zoando ela, imitando o que ela tava falando, né? E, cara, virou palhaçada, virou show. De verdade, você que tá aí do outro lado, tá assistindo isso, você acreditar que isso é real, você já não tá nem mais no nível de alienação, você já passou desse nível. Você já não consegue nem raciocinar mais o que é real e o que não é. Se te apresentarem uma fruta, uma laranja, te falar que é uma maçã, você vai acreditar. Porque não precisa ser nenhum gênio para ver que tudo isso daí é palhaçada, é show, é circo. Entendeu? Porque, cara, não existe. E outra, esse negócio de falar em línguas e não sei o quê. Primeiro, que se é a língua dos anjos, é para os anjos entenderem. O ser humano não tem nem que ficar querendo falar a língua de anjo. E outra, isso só serve para chamar a atenção dos leigos. Porque quando você começa a falar é difícil, quando você começa eu falo em línguas, eu que não sei o quê, os impressionadão lá já vai ficar tudo impressionado. Entendeu? Isso daí é feito para o público alvo, que é aquele público, pessoal que passa necessidade, aquele pessoal que não tem instrução, que não tem discernimento, entendeu? E na própria Bíblia que eles pregam, fala que, né, que o conhecimento ele liberta. E quando você não tem conhecimento, você é enganado por diversas pessoas, por diversas situações, né? E, cara, virou um show de horrores. Eu acho que se as igrejas evangélicas já não tinham tanta moral, agora então nem se fala. E isso eu não vou falar todas, não vou generalizar, tá? Eu vou deixar bem claro, não vou generalizar, porque não posso falar que todas são assim. Inclusive eu já fui em igrejas muito sérias, tá? Na época que eu ia, hoje em dia eu já não frequento mais. E assim, tem pessoas sérias, mas no geral, principalmente um determinado movimento que eu não vou citar aqui, dos evangélicos, mas você já deve saber, eles são o principal, que gosta desse show, que gosta de né, aí pressionar a massa, né? Mas, cara, só enganado quem quer. Primeiro, quem que falou que realmente que foi Deus que ungiu essas pessoas para ficar sendo representante deles e essas pessoas tá falando por Deus? Cara, esse circo todo aí não cola, velho. Já ficou feio, para com isso. Entendeu? Esse daí mesmo, eu até esqueci o nome dele. Você vê como ele é irrelevante, né? Eu já até esqueci o nome dele. Esse pastorzinho mirim aí. Cara, você não tem idade nem... Você nem saiu das fraldas ainda. Você vai querer ficar profetizando. Claro que Deus faz o que ele quer com quem ele quiser. Mas dessa forma, ridículo. Esse show que você tá fazendo, cara, isso não é Deus nem aqui nem na China que você tá sendo usado. Entendeu? Óbvio que tem pessoas por trás de você, te influenciando, te levando por um caminho que é isso aí mesmo, entendeu? Que é do show. Eu acho que você deveria, porque vamos ser bem sinceros, esse tipo de pessoa, as pessoas não entendem o quê? Que eles são pessoas que têm o dom da lábia. Eu mesmo, a minha profissão, fora do YouTube, eu sou vendedor, e para você ser vendedor você tem que ter lábia, porque senão você não convence o cliente a comprar o produto, certo? E a mesma coisa desses pastores, né? De pastor não tem nada. Eles têm o dom da lábia, eles têm essa presença, coloca lá o paletózinho deles, falando alto, e uns tem uma voz parecendo trovão, né? Aquela voz, sabe? E aí vem aquela música de desculpa aí, galera, eu vou aqui no meu bairro aqui e vira e mexe, tem esses carros aí. E tem aquela música de fundo que eles colocam, né? Sabe, pra aquele suspense, aquela coisa, né? Porque é Deus que tá agindo ali naquele momento, né? E tudo mais. Cara, é show. É só isso, é show. Tira tudo isso que não vai sobrar nada. Não vai ter revelação, não vai ter nada. Entendeu? Inclusive eu acho que a espiritualidade, ela é justamente o oposto. É você se voltar pra dentro, né? É você voltar pra dentro de si e buscar o que tem no interior de você. É você transcender de verdade. Não você ficar fazendo show. Isso daí é pior do que a TV do João Kleber, o canal do João Kleber, os programas dele. Que nem o João Kleber para pra esse tipo de pessoa que faz essas coisas, entendeu? E ele é só mais um no meio de muitos que tem por aí que também fazem isso
que você sabe o porquê que eles fazem isso, que eu não preciso nem citar aqui, né? Porque também para mim falar eu tenho que provar, então como eu não posso provar, você já sabe qual que é o objetivo deles, né? Porque ninguém dá ponto sem nó, entendeu? E é isso. Agora, o que mais me deixa impressionado é como tem gente que ainda acredita nisso. Né? Que é aquele pessoal, igual eu te falei, né? Agora que é o pessoal lá humilde, o pessoal que tá passando por uma dificuldade, tá doente, tá sem dinheiro. Aí vai na igreja desse cara, vê ele falando desse jeito, tá, estou profetizando que não sei o quê. E aí coloca toda a sua fé naquela pessoa. Quando não percebe que não tem que colocar naquela pessoa, não era nem pra estar ali. Era pra estar se voltando pra Deus, era pra estar se voltando pra si mesmo. E quando você se volta pra si mesmo, você também encontra Deus. Entendeu? Então assim, cara, virou uma palhaçada que eu vou te falar, viu? Então, o vídeo já tá ficando longo, já ficou longo. Eu queria falar um pouco menos desse assunto, não queria deixar o vídeo muito longo. Mas é um tema que, cara, se eu ficar falando isso daqui, isso que eu falei só desse pastor menino, porque se eu pegar pra falar de outros, cara, vai ser um vídeo de 2, 3, 4, 5 horas, eu tenho que levar dias pra poder falar. Mas o tema era isso. Então, deixe sua opinião, o que você acha desse pastor menino, né? E se você, eu não vou nem falar se você acredita, porque eu acho que é bem complicado alguém acreditar nisso, apesar de ter aqueles humildão, né? Mas geralmente esse pessoal nem tá vendo esses vídeos na internet, tá? E o que você acha? Deixe sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu vou abordar mais em breve temas parecidos com esse. Cara, tem galera alienada nesse Brasil, viu? No mundo inteiro, mas o Brasil é um celeiro de gente alienada. Acredita em qualquer coisa, acredita em qualquer um que aparecer bem vestido, que aparecer falando um pouco mais. Mas entenda, lábia qualquer um tem. Mas alguns direcionam para certas coisas que é o interesse deles. Só isso, mais nada. Entendeu, galera? Então é isso aí. Obrigado por assistir mais um vídeo. Em breve viremos com mais um vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu like. Falou!